Hebrom, Igreja Viva. No meio da multidão há sempre um que chora e outro que sorri. No meio da multidão há sempre alguém que ganha e alguém que perde. Hoje, enquanto o jogo do Brasil estava acontecendo, eu estava na cozinha lá de casa. E eu saí por um tempo da sala, me ausentei e percebi que havia um grito na multidão. Pode se sentar. Eu percebi que havia um grito na multidão, havia pessoas gritando do lado de fora de casa, havia pessoas gritando dentro de casa. E algo me veio ao coração, eu falei, meu Deus, alguém deve ter feito um gol. Algum time acaba de sobressair. E aí corre o pastor perto de mim e fala assim, Brasil fez um gol! E eu fiquei naquela incerteza. Eu estava, ao mesmo tempo que eu estava confiante que o Brasil ia ganhar, havia um peso de dúvida no meu coração, porque eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E passou-se mais um tempo. Aí eu falei, agora eu adquiri confiança para assistir o jogo. Aí eu me assento no sofá. E quando eu sentei, irmãos, eu virei para o pastor e disse assim, Brasil vai fazer mais um gol. Placar vai ser 2-0. Mas estava acabando já o jogo. Ele olhou para mim assim e falou, amém. Aí eu disse para ele assim, você vai ver, 2-0. Só que quando eu comecei a olhar para os olhos dos mexicanos, o semblante, eu falei, alguém dentre eles estão sofrendo a pressão da derrota. Só que num combate, na vida nem sempre se ganha, às vezes alguém perde. Mas o interessante é que durante as perdas, nós aprendemos a lidar, nós aprendemos a crescer, para que no próximo combate, nós venhamos viver uma realidade de vitória. Na vida, nem sempre tem um ganhador, às vezes na história, perdedores se levantam, queridos. Nós não fomos preparados para perder. Nós sempre fomos desafiados, até mesmo pelos nossos pais, a sempre serem os melhores. Nós muitas das vezes fomos preparados, mal preparados para a vida. Eu sempre digo para todas as pessoas com quem eu tenho aprendido a conversar, a ouvir, porque às vezes a gente ouve mais. E eu digo, na vida nem sempre se ganha, se perde. Mas o interessante é que nas perdas nós tiramos grandes lições. Nós somos fortalecidos nas perdas e não nas vitórias. Com Deus é quando se perde, é que se ganha. Com Deus é quando tudo está dando errado para você, é que você está acertando, você vai vencer, você vai chegar lá. As coisas com Deus são meio esquisitas. O povo de Deus, muitas das vezes quando percebe que a coisa não está caminhando de acordo com o que ele idealiza, ele entende aquilo ali como se fosse o fim do tempo, fosse o fim de tudo, e não é, irmãos. Não tem que ser. Com Deus é quando se perde, é que se ganha. Com Deus é quando se está fraco, é que se é forte. Não tente discernir a vida, o tempo que você está levando aos seus olhos, diante dos seus olhos, ao seu modo de ver, de enxergar a vida.
Eu tenho ouvido muitas coisas nesses dias. 2018 está sendo para mim um ano de aprendizado. Um ano que eu tenho ouvido demais. E o interessante é que todas as palavras que muitas das vezes chegam aos meus ouvidos, nem sempre são as palavras que eu espero ouvir. As palavras às vezes que me soam aos ouvidos são sempre a palavra que não vai dar certo. Que alguma coisa está errada. As coisas não estão erradas. As coisas estão certas. Nós é que não estamos conseguindo enxergar que numa guerra nem sempre se ganha. Mas o interessante é que aquele que luta por nós, ele jamais perderá algo por mim e por você. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, eu não traria a palavra hoje. Mas o pastor falou, chegou ali perto de mim, e ele sempre faz isso comigo, né? E hoje, quando a Neia estava aqui ministrando, quando ela começou a falar, por que te perturbas, ó minha alma? O Espírito Santo falou comigo assim, alguém está chorando perdas. Mas diga para essas pessoas que eu estou às portas. Alguém está chorando por um sonho falido. Mas diga para esse alguém que eu estou às portas. Alguém está caminhando para o cemitério nessa noite, para enterrar mais um de teus sonhos. Mas diga a essa pessoa que eu estou às portas. E Deus disse para mim, diga a essa pessoa que hoje o coveiro vai ter que ficar esperando com a cova aberta, porque o teu sonho não chegará lá. Lá ele não será enterrado. Jesus nunca andava só, ele sempre estava em bando. Havia sempre gente ao lado de Jesus, porque é muito bom a gente estar com gente abençoada, principalmente quem realiza milagres. Nós queremos andar com pessoas que têm respostas. Apesar de muitas das vezes Jesus não responder à multidão o que ela queria ouvir, havia sempre alguém do lado dele. E a palavra fala que Jesus estava entrando em Jerusalém com uma multidão muito feliz, muito alegre, regozijando por tudo aquilo que ele estava realizando. Jesus estava movido por uma unção, ele estava realizando, ele estava curando, ele estava transformando vidas, restaurando vidas. Jesus estava literalmente possuído pelo Espírito, fluindo numa revelação, fluindo numa visão. Nada parava Jesus. Somente uma coisa parava Jesus: o choro de alguém, o lamento de alguém, a necessidade de alguém. Jesus não parava por causa da incredulidade do povo. Jesus não parava por causa de uma palavra negativa de alguém. Jesus não parava porque alguém não acreditava no ministério dele. Jesus não acreditava quando alguém dizia que ele não era o filho de Deus. Jesus não parava porque alguém o acusava dizendo que ele se movia ou ele falava por Beelzebu. Nada parava Jesus. A única coisa que parava Jesus era o lamento, era o choro de alguém que necessitava. Jesus era movido por misericórdia, e misericórdia tem a ver com o coração na miséria de alguém. O coração de Jesus estava voltado para a miséria do povo, para a necessidade do povo. Jesus era alguém que se preocupava com gente, não com coisas. Jesus não estava preocupado com palavras. Ele pouco falava, ele mais agia, ele tinha atitudes. E a palavra fala, você pode acompanhar aí, Lucas 7, a partir do verso 11. Diz assim, logo depois, Jesus estava vindo
de uma realidade de unção, uma realidade de milagre. Ele tinha operado milagres na vida de um servo, de um certo centurião, um homem que demonstra uma fé inabalável. E a palavra fala que logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam Jesus e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Eu queria que você dissesse comigo em voz alta, apenas a parte C do versículo 16, que diz: Deus interveio em favor do seu povo. Você pode dizer comigo assim? Deus interveio em favor do seu povo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus intervirá em seu favor. Diga para ele: Deus é movido por uma compaixão. Deus é movido por misericórdia. Ele virá em teu favor. Amém. Estava ali Jesus entrando numa cidade, numa região montanhosa, um lugar de difícil acesso, nos arredores de Jerusalém. Jesus entra em Naim, Jesus entra pelas portas da cidade. Como eu disse, Jesus já estava vindo de um encontro que mexe com o seu coração. Jesus tem um encontro com o centurião, e o centurião lhe fala coisas que Jesus faz uma declaração sobre aquele homem, que poucas vezes Jesus fala ou faz menção de uma fé tão grande como a fé do centurião. Ele diz que nem mesmo Israel se viu ou se achou, se encontrou tamanha fé como a fé do centurião. Nós vemos que após esse encontro, Jesus vai movido pelo Espírito, que ele não mandava sem propósito, ele não fazia nada, os encontros não aconteciam por acaso. Ele vai para Naim com um propósito, que a palavra do Senhor não revela, mas nós sabemos que ele já sabia que havia alguém chorando, que havia alguém perdendo. Ele já sentia no seu espírito que algo estava acontecendo. Ele já sabia que alguém ia chorar, apesar da multidão que está à sua volta, está sorrindo, está alegre, está regozijando. Ele sabia que ele ia se deparar com uma situação difícil. E ele vai a Naim. Quando ele passa pelas portas da cidade, ele se depara com uma multidão que chora. E no meio dessa multidão havia um caixão sendo conduzido, sendo carregado por uma grande multidão que chorava a perda de uma viúva. A Bíblia não fala da identidade dessa mulher, diz que ela era viúva. Essa mulher estava vivendo o segundo luto na sua vida. A segunda perda, ela estava chorando a segunda perda na sua vida. Eu estou falando de uma mulher que está sofrendo pela segunda vez perdas irreparáveis. Quem já perdeu alguém na família sabe, nós podemos superar tudo, mas a morte é algo que, quando nós nos deparamos, a gente fala: agora acabou-se a esperança, já não tem mais jeito. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre alguém que ele tem poder sobre a morte. Ele não mudou, ele continua o mesmo, e ele está aqui. Ele veio pessoalmente a esse culto, até porque ele não é mal educado. Tudo aquilo que se faz para ele, ele não manda alguém o representar, ele vem pessoalmente. E esse culto foi feito em nome dele e para ele. Todas as coisas que se faz aqui,
Eu quero dizer para vocês que toda a glória pertence a Ele, e Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Aquela mulher estava vivendo uma vida de desencontros, de desencantos, uma vida frustrada, uma vida de choro, uma vida desgastada, porque a perda gera um desgaste em nossas vidas. O nosso emocional é desgastado ao longo dos anos, devido a perdas que nós vamos sofrendo pelo meio do caminho. Queridos, aquela mulher passou talvez alguns dias, porque é da cultura do judeu, chorar os seus mortos por um período de tempo. Ela vinha ali talvez chorando há vários dias. Pessoas estavam ali dias e noites acompanhando o choro daquela mulher, enquanto ela velava o seu filho. Os companheiros, talvez os parentes, os amigos, os vizinhos, viu aquela mãe em desespero, talvez pensando: e agora o que será de mim? Eu já não tenho marido, e aquele que talvez seria o meu filho, aquele que talvez seria o meu ajudador, aquele que seria o provedor da minha casa, agora também eu perco. Essa mulher já não vê mais saída para a sua vida, ela já não vê mais motivo para sorrir. Diga para essa moça que está aí do teu lado. Pede a ela para ela olhar para mim. Na vida nem sempre tudo corre de acordo com os nossos planos. Planos na sua vida não deram certo. Sonhos foram enterrados. Mas Deus está mandando eu te dizer nessa noite: recalabarahá se cantarahás. Aquieta a tua alma. Você precisa parar para ouvir Deus. As respostas estão diante da sua vida. Eu estava aqui, o Espírito Santo: para tudo. Diga para ela que a unção de consolo é derramada sobre o coração dela nessa noite. Diga para ela que ela chegou aqui chorando perdas, mas hoje diga para ela hoje que o coveiro morre. Ele vai ter que fechar a sepultura hoje com as próprias mãos, porque aquele que cava é aquele que fecha o buraco, querido. Alguém vai sair daqui sorrindo nessa noite. Alguém vai sair daqui abraçando o filho que morreu nessa noite. Alguém vai deixar uma vida frustrada no altar hoje, nessa noite. Tem alguém aqui no meio de nós que vai deixar a desesperança no altar hoje. A frustração vai ficar aqui hoje. Aleluia, aleluia. A multidão da alegria agora se mistura à multidão da tristeza. A multidão da alegria agora se mistura à multidão da tristeza.
A palavra de Deus diz que na presença dele, a tristeza salta. Uma mãe que chora, agora é uma mãe que observa, que olha e que percebe que na multidão que vinha em sentido oposto, tinha alguém que poderia devolvê-la a razão da sua alegria, a razão da sua vida. Não se entregue tão facilmente. Não pense que tudo terminou. Não decida enterrar os seus sonhos sem antes ouvir uma palavra do Senhor. Ah, pastora, mas a cova já está aberta. O coveiro mandou avisar que já tem até hora marcada. No meio do percurso, coisas acontecem, queridos. Acontecem reviravoltas na vida da gente de uma hora para outra. Mesmo que você passou dias e noites chorando sem esperança, mesmo que a sua esperança já morreu. Tem muita gente achando que Jesus demora para chegar. Ele não demora para chegar. Ele chega no limite, mas ele chega. E o interessante é que ele chega sempre antes do coveiro. Ele chega sempre antes de você entrar no cemitério. A ordem é sempre assim. Às vezes eu pergunto para Deus: por que o Senhor nos testa assim, até o último minuto? Parece que a gente vai morrer, parece que acabou o fôlego, parou, acabou tudo. Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque todo aquele que se vê como perdedor, quando ele atinge o ponto alto, o nível mais alto do seu esforço, nesse momento ele descobre que ele tem força para ir um pouquinho mais além. Não se entregue tão facilmente não, gente. As multidões se encontram, se misturam. Jesus percebe que no meio da multidão misturada tinha alguém que chorava um pouco mais alto. E o choro era de uma mãe. O choro era da viúva. Ele olha para aquela mulher movido por uma compaixão, movido por misericórdia. Jesus sabe ler, Ele sabe ler a nossa dor. Aquela mãe não precisou falar absolutamente nada. Jesus faz uma leitura daquela mulher. E Ele percebe que aquela mulher estava movida por uma desesperança. Aquela mulher estava movida por uma tristeza que a dominava, que a tirava do centro, que tirava dela tudo, que tirava até mesmo a vida. Porque, irmãos, uma mãe nunca está preparada para enterrar um filho. A ordem das coisas é que os filhos enterrem os pais, não os pais enterrem os seus filhos. Essa é a lei da vida. Só que a palavra continua dizendo que
que Jesus consola a mãe. Jesus consola a mãe. E logo após, ele devolve. Logo depois, ele restitui. Logo após, ele restitui a alegria de alguém que chorava, de alguém que estava perdendo, de alguém que estava desmotivado, de alguém desesperançado. Numa noite como essa, em algum lugar, tem alguém chorando. Mas nós estamos aqui na multidão da alegria. A multidão que está visualizando Jesus operando. E o nosso propósito, o nosso papel nessa sociedade é se misturar com a multidão que carrega os seus mortos. Só que nós estamos vivendo uma realidade hoje em dia que nós não queremos mais chorar com quem chora. Muitas das vezes nós ouvimos histórias mal contadas. E às vezes a gente aceita, a gente ouve, nós nos apegamos a essas histórias, acreditamos nisso e ajudamos pessoas a enterrarem os seus sonhos. Alguém disse para Jesus: o filho dela está morto há vários dias. Isso aqui é um cortejo. Nós estamos indo para o cemitério. Você está atrapalhando, nós vamos atrasar. Nós vamos nos atrasar. Talvez quando Jesus se depara com a viúva de Naim, dá um abraço, talvez ali tenha um tempinho para conversar com ela. Talvez alguém deve ter pensado, né? Jesus está atrapalhando o negócio, agora não adianta mais. Me lembrei agora até de Maria, de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, há 4 dias atrás, quando nós mandamos chamá-lo, o meu irmão não teria morrido. Às vezes sempre tem alguém que vai dizer como Marta: agora Jesus, já acabou. Agora já morreu. Agora já perdeu. A partida finalizou. Não acabou. Não finalizou. Ainda não tem um ponto final. A história da nossa vida ainda não acabou. A história da nossa vida ainda não acabou. Você que chegou aqui nessa noite, achando que já acabou, eu quero dizer para você nessa noite: não acabou. Só acaba quando Jesus determina. Não acabou. Ah, mas vai acabar de acordo com aquilo que você está falando, de acordo com aquilo que você está visualizando. Mas aquilo que Deus está enxergando e aquilo que Ele está falando para nossas vidas nessa noite é que não acabou. A nossa história não acabou. Está acontecendo uma nova história agora neste lugar. Deus está ressuscitando sonhos aqui neste lugar. Não acabou. Por mais que os profetas de plantão visualizem a realidade, estão visualizando ossos secos. Eu quero dizer para você que o Deus dos profetas está dizendo para nós: ainda não acabou.
A palavra que Jesus está dizendo a nosso respeito é maior do que a palavra do homem. Amém ou não amém? Quem foi que disse que terminou? Quem foi que disse que terminou? Apenas um toque da pessoa certa, no lugar certo, vai fazer com que a morte dê lugar à vida. Apenas um toque. Apenas um toque. Quem está no culto já está entendendo que é apenas um toque. Nós precisamos estar inteiros no culto, para a gente entender quando Jesus toca. Nós precisamos estar plenos no culto, para a gente entender quando Jesus para o povo. A gente precisa estar inteiro no culto, para a gente entender quando Jesus está olhando para nós. E eu não sei o que você está vendo aí, mas eu estou vendo Jesus no meio de nós, olhando para a gente e dizendo assim: enquanto alguns estão chorando, eu estou tocando. Enquanto alguns estão com aquele espírito de curiosidade para ver o que vai acontecer, eu estou tocando, porque nada me para. Nada para. Jesus não dá ouvido para quem perde. Jesus não dá ouvido para quem duvida. Ele faz simplesmente. Eu fico imaginando assim que a pessoa, quando ela sofre perdas, ela fica sem palavras, né? Vocês já repararam que a pessoa fica sem palavras? Ela fica emudecida por um tempo. Ela fica procurando uma resposta para dar, até para ela mesma, sobre aquela situação. Jesus não disse para a viúva o que ele faria com o filho dela. Jesus apenas toca. E ele não toca o morto, ele toca aquilo que estava conduzindo o morto. Jesus, ele toca a multidão. Jesus toca a condução. Jesus restitui. E às vezes eu me coloco no lugar do coveiro. Acho que eu fui lá agora. Fico pensando no coveiro, olhando o relógio, falando: gente, mas cadê o morto? Já está na hora. A cova já está aberta. Já chegou a coroa de flores. Já tem algumas pessoas aqui esperando. Cadê o morto? O morto, irmãos, o morto estava bailando no meio de uma multidão que agora não havia mais tristeza, agora era só alegria. O morto? Que morto? O jovem já havia sido ressuscitado. Alguém corre para avisar para o coveiro: não vai ter mais enterro. Olha só, alguém está correndo aqui hoje. Alguém veio aqui, já ouviu da boca de Jesus o que vai acontecer, e já foi lá no inferno avisar que deu ruim. Alguém já foi avisar. Deu ruim para ele. Deu ruim para Satanás.
Uma hora dessa ele deve estar lá, doido, porque ele tinha como certo destruir pessoas que estão aqui hoje. Só que a gente nem vai chegar lá, nem na porta do cemitério. Jesus encontrou com a gente, foi no meio do caminho. E é no meio das coisas que tudo se resolve com Deus. É no meio do caminho que as coisas se resolvem. Ele não vai esperar chegar no fim para ele resolver a tua situação. Hoje, no meio do caos, ele vai resolver a tua situação. Creia nisso. Não se dê por vencido. Aquilo que você já enterrou, aí não tem mais jeito. Mas aquilo que ainda vai ser enterrado, Jesus está entrando com providência. Jesus não ressuscita o marido da viúva. Ele ressuscita o filho ainda estava ali. Antes de enterrar um sonho, consulte Jesus. Se é para enterrar ou se não é. Isso é muito sério, irmãos. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você respondesse para Deus, você falasse com Deus. O que é que está tirando o teu sono? O que é que está te trazendo medo? Qual é a razão, qual é o motivo do teu choro? O medo é fé na derrota. O medo talvez te paralisou, porque você acreditou na derrota da sua vida. Mas como profeta de Deus, eu quero dizer que hoje os coveiros da nossa história vão ficar sabendo que os nossos sonhos foram recuperados. Os nossos sonhos foram ressuscitados. Não desista na primeira tentativa, não desista na segunda. Na verdade, não desista nem na 1000ª tentativa. Tente outra vez sempre. Tente outra vez amanhã. Não deu certo hoje, tente amanhã. Não deu certo amanhã, tente depois de amanhã. Uma hora Jesus chegará. Uma hora Ele se levantará sobre a terra. E Ele mudará a nossa sorte. Ele mudará, Ele trocará o nosso pranto. Não desista daquilo que Deus disse que sempre foi seu, que já é seu. Não abra mão daquilo que Deus disse que você conquistou. Não é que vai conquistar, já conquistou, todas as coisas já foram conquistadas por Ele na cruz. Você é filho de Deus. Você pode até ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Fica tranquilo. Não se desespere nem na hora da morte. Você pode até chorar, mas você não precisa entregar aquilo que Deus te deu. Você pode até sofrer por algo, mas não entregue aquilo que Deus disse que é seu. Abra o seu coração nessa noite. Eu gostaria de orar. Nós encerramos a semana passada uma campanha que marcou. Foi um divisor de águas para a gente aqui na igreja. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a nossa tentativa de todo dia levantar e falar, hoje vai dar certo,
fez com que nós vivêssemos uma realidade sobrenatural segunda-feira passada. Eu sempre digo para Deus, há momentos que eu não tenho força nem para orar, mas eu digo para Ele, eu vou tentar hoje de novo. Eu quero ver no que vai dar. Está todo mundo dizendo assim, olha, não tem jeito não, não vai dar certo não. Aí Deus emite alguns sinais e Ele fala, deixa eu tocar no esquife, vai, deixa eu tocar. Enquanto o esquife, enquanto os nossos mortos estão dentro de casa, Jesus não entra lá. Para Jesus ter um encontro com a morte, para Jesus tocar no esquife, eu preciso sair de casa, eu preciso conduzir o meu morto a um lugar. A tua fé vai te levar além, queridos. A tua fé vai te levar além. Abra mão de toda incredulidade nessa noite. Decida acreditar no Senhor, mesmo quando todas as coisas estiverem difíceis de serem compreendidas. Decida acreditar no Senhor, mesmo quando tudo está dizendo não para você, mesmo quando tudo está dizendo que você não vai conseguir. Ouse crer. Deixa eu te dar um conselho aqui. Caminhe com gente que acredita por você. Tem hora que você não está acreditando, mas Deus sempre levanta alguém que fala assim, ó, eu acredito nisso aí, viu? Eu estou junto, ó. Estou percebendo aí, ó, um sinal que você está chorando já pela perda. Procure conversar com pessoas que possuem um nível de fé mais alto que o seu. Você não vai precisar pagar para ninguém chorar no teu velório. Você não vai precisar pagar para ninguém ver o que você já está vendo. Mas você precisa entender que Jesus, Ele quer ser visto no meio da multidão, Ele quer ser entendido, Ele quer ser decifrado por nós. E eu quero finalizar aqui dizendo para os irmãos que a semana que vem a gente começa de novo, um novo tempo profético, campanha de novo. Nós somos movidos por uma fé que não nos deixa parar. Irmãos, para mim a fé é combustível para a minha vida. Você pode olhar que uma pessoa sem fé é uma pessoa desnutrida, é uma pessoa que fica até feia. Olhou? Fica esquisito. Gente que não tem fé, você olha para ele e você já fala assim, vamos andar com essa pessoa, não, essa pessoa é derrotada. Povo esquisito. E eu digo sempre que é campanha. É investimento na fé. Você faz o primeiro elo, você faz o segundo, você faz o terceiro. Quando você vai ver, no sétimo você já está assim, ó, tinindo, você já está, ó. Realidades são transformadas, pastor Josué, quando a gente investe na coisa certa. Tem gente investindo na coisa errada, na causa errada. Investe na tua fé. Invista nela. Invista naquilo que você crê. Invista em Deus. Gaste tempo com Ele. Fica com Ele. Mesmo se você morrer, permaneça do lado dele. Morto, mas fica do lado. Acabou-se a espera, mas fica do lado dele. Uma hora Ele vai tocar em você. Ele vai te colocar de pé. Uma hora a coisa vai mudar. Amém? Hebron.